Você poderia ter morrido há 5 minutos. Talvez num piscar de olhos, num instante que você não percebeu, algo aconteceu. No entanto, o seu cérebro, essa complexa máquina física que está funcionando neste momento, reproduz os últimos recordos num ciclo contínuo, projetando sobre a tela da consciência um breve filme que se repete indefinidamente. Por esse motivo, você ainda acredita existir no fluxo ininterrupto do tempo. Esta não é uma história tradicional de fantasmas ou de um além aterrorizando. Pelo contrário, é a consequência lógica de uma das teorias científicas mais fundamentais e controversas do século XX, conhecida como a interpretação de muitos mundos, ou a imortalidade quântica. Poderia parecer absurdo, mas deriva de um raciocínio científico rigoroso. Esse conceito foi desenvolvido para resolver os profundos paradoxos da mecânica quântica e, nos últimos anos, tem sido reforçado pelos avanços nas tecnologias da informação quântica. Por exemplo, os experimentos com computadores quânticos realizados no ano 2025, como aqueles que envolveram o chip Willow da Google, suscitaram debates sobre a realidade da função de onda, demonstrando que ela não é apenas uma ferramenta matemática, mas uma entidade real, adicionando peso experimental a abordagens realistas como a interpretação de muitos mundos. Em particular, o algoritmo de ecos quânticos implementado no chip Willow permitiu simular fenômenos como as interações moleculares em química e as propriedades dos buracos negros, confirmando que a superposição quântica opera em escalas práticas e reforça a ideia de que a função de onda descreve uma realidade ramificada, o que adiciona uma camada adicional de evidência à noção de que a imortalidade quântica poderia ser mais do que uma especulação teórica. Esses avanços, anunciados em outubro de 2025, demonstraram uma vantagem quântica verificável, com o chip Willow alcançando uma aceleração de 13.000 vezes em relação ao supercomputador mais rápido do mundo em simulações físicas complexas, destacando como a superposição e o entrelaçamento quântico podem ser mantidos em sistemas de 105 qubits supercondutores, fortalecendo assim as bases para interpretações que veem a ramificação da realidade como um processo físico tangível. Imagine novamente esse momento, o instante em que o caminhão perde o controle e se dirige para você em toda a velocidade, o som da buzina que lacera o ar, ou o momento fatal em que você sente pela primeira vez a dor aguda da doença terminal diagnosticada pelos médicos. No mundo da física clássica que percebemos cotidianamente, o resultado é único: sobreviver ou morrer, existir ou deixar de existir. No entanto, os físicos quânticos, que estudam os componentes mais pequenos da realidade, isto é, as partículas fundamentais que compõem a nossa existência, oferecem uma perspectiva completamente diferente. Afirmam que em inumeráveis universos paralelos, versões alternativas de você mesmo sofrem na realidade os finais mais horríveis, esmagados sobre as rodas do caminhão ou sucumbindo a células cancerosas. E o motivo pelo qual você ainda está lendo este texto, o motivo pelo qual percebe ainda a sua existência, não é um milagre casual da sorte, mas uma condição obrigatória imposta pela mecânica quântica mesma. A consciência pode ser sustentada e registrada apenas nos ramos da realidade nos quais sobrevive. Você não pode perceber a morte, não pode viver uma experiência subjetiva da sua própria sensação. Do seu ponto de vista, você registra apenas uma cadeia de escapadas estreitas, momentos desenhados como se o universo o guiasse para portas seguras, repetidos cada vez. No entanto, na realidade mais ampla, em um conjunto quase infinito de universos, as suas outras versões saíram do jogo para sempre. Esse conceito é coerente com os princípios fundamentais da mecânica quântica e, nas investigações recentes, como aquelas premiadas com o Prêmio Nobel de Física do ano 2025 a John Clark, Michel-Henri Devoret e John Michael Martinez pelo descobrimento de fenômenos quânticos macroscópicos em circuitos supercondutores, demonstrou-se que as estranhezas quânticas podem ocorrer também em escalas macroscópicas, fortalecendo as bases teóricas da ideia de imortalidade. Esses laureados mostraram, através de experimentos em chips quânticos, como a coerência quântica se mantém em sistemas grandes, o que implica que efeitos como a superposição poderiam estender-se a processos biológicos complexos, incluindo potencialmente a consciência humana. Essa premiação, anunciada em outubro de 2025, reconheceu contribuições que datam de décadas de trabalho em tunelamento quântico macroscópico e quantização de energia em circuitos elétricos, pavimentando o caminho para tecnologias quânticas práticas e reforçando a possibilidade de que princípios quânticos influenciem sistemas vivos em níveis perceptíveis. Esse conceito poderia parecer à primeira vista um produto extremo da imaginação, uma mistura de ficção científica e filosofia metafísica.
No entanto, nasce de um esforço sério para resolver os paradoxos mais profundos da mecânica quântica. Voltemos atrás no tempo, ao ano 1957, à Universidade de Princeton. Ali, um jovem de apenas 27 anos, Hugh Everett III, apresentou uma ideia que abalou os fundamentos da física da época. Everett, com uma incrível audácia e intuição, propôs a interpretação de muitos mundos, conhecida com a abreviatura IMM, que significa Interpretação de Muitos Mundos, como solução ao problema da medição quântica. Ele sustentou que a função de onda de um sistema quântico não colapsa em um estado definido durante a observação, um processo que perturbava até mesmo Albert Einstein, levando a questionar se a Lua existia quando ninguém a olhava, mas que todas as probabilidades quânticas se realizam. Quando ocorre uma medição ou uma interação, o universo se ramifica em fios paralelos, cada um dos quais representa um dos possíveis resultados. Com determinação, a nossa consciência mesma, como sistema físico complexo, se ramifica junto com o universo. Everett, com uma incrível confiança em si mesmo, implicava que em cada ramo, a consciência continuava apenas nos fios nos quais não morre. As investigações recentes sublinham a evolução da aceitabilidade dessa perspectiva. Por exemplo, segundo uma ampla pesquisa realizada pela revista Nature no ano 2025 sobre mais de 1.100 pesquisadores, aproximadamente 15% dos físicos prefere agora a interpretação de muitos mundos, um aumento notável em relação às décadas anteriores. As investigações recentes sublinham a evolução da aceitabilidade dessa perspectiva. Por exemplo, segundo uma ampla pesquisa realizada pela revista Nature no ano 2025 sobre mais de 1.100 pesquisadores, aproximadamente 15% dos físicos prefere agora a interpretação de muitos mundos, um aumento notável em relação às décadas anteriores. Essa pesquisa, que compilou opiniões de especialistas em mecânica quântica de todo o mundo, destaca como o desacordo persiste, mas a interpretação de muitos mundos ganha terreno graças à sua simplicidade matemática e à sua compatibilidade com avanços experimentais, o que ressalta o crescente atrativo no debate em curso sobre os fundamentos quânticos. Essa mudança deriva em parte dos progressos no cálculo quântico. Os experimentos do ano 2025, como aqueles que demonstraram a superioridade do chip Willow da Google em problemas computacionais complexos, provam que a função de onda não é um simples instrumento matemático, mas uma entidade real, adicionando peso experimental às interpretações que a consideram tal, como a interpretação de muitos mundos. Em particular, os experimentos com computadores quânticos publicados no ano 2025 revelam que a função de onda é completamente real e que a medição é uma observação autêntica do comportamento quântico, não uma aproximação. Esses resultados apoiam as interpretações realistas da mecânica quântica, aprofundando ainda mais o conceito de imortalidade. A pesquisa da Nature, publicada em julho de 2025, enfatizou a falta de consenso, com visões epistêmicas, que veem a mecânica quântica como revelando apenas conhecimento sobre o mundo, em vez de uma realidade objetiva, sendo preferidas por muitos, mas reconhecendo que interpretações como a de muitos mundos estão se fortalecendo devido a evidências experimentais crescentes. A reação da comunidade científica da época foi fria e um pouco hostil. Everett, em vez de ser elogiado por uma inovação teórica, foi ridicularizado. Disse-se que o seu diretor de tese o considerava louco e os colegas viram a ideia como uma brincadeira filosófica não apta para a física experimental. Mesmo um dos grandes arquitetos da mecânica quântica, Niels Bohr, defendendo a interpretação tradicional de Copenhague, recusou debater com Everett. Isolado e decepcionado, Everett abandonou a academia, uma ironia profunda para uma teoria que teria um impacto tão amplo anos depois, e passou a um campo mais realista, o trabalho na defesa. Morreu repentinamente por um ataque ao coração, no ano 1982, aos 51 anos. No entanto, o destino pareceu conceder-lhe uma vingança dramática e doce. Apenas 20 anos após a sua morte, a interpretação de muitos mundos começou lentamente a ganhar aceitação entre os físicos proeminentes. Isso não por atrativo estético ou filosófico, mas porque resolve elegantemente os problemas matemáticos e teóricos em relação às interpretações rivais. Elimina a necessidade de um misterioso colapso da função de onda e postula uma evolução contínua governada pela equação de Schrödinger. Se a teoria for correta, deve existir um universo no qual Hugh Everett vive em saúde até os 100 anos, assistindo ao triunfo completo da sua teoria ridicularizada em vida.
Para compreender realmente a loucura sistemática dessa teoria, mergulhemos no experimento mental mais icônico que explica a ramificação do universo: a roleta quântica, uma ideia proposta no ano 1998 pelo físico destacado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Max Tegmark. Imagine uma roda de roleta que não gira por fricção ou mecânica tradicional. Em vez disso, depende do estado quântico de uma partícula, por exemplo, o spin de um elétron. Em um estado de superposição quântica, esta partícula existe simultaneamente em dois estados, digamos spin para cima e spin para baixo, com uma probabilidade de 50% atribuída a cada um. Você aposta toda a sua fortuna nesse resultado. Se a partícula tiver spin para cima, você perde tudo. Se spin para baixo, duplica a aposta. Segundo a lógica clássica, após o primeiro giro, o resultado é um ou outro. Mas na mecânica quântica, antes de você realizar o ato de observação, aqui a observação está diretamente ligada ao seu destino, a partícula permanece em superposição para cima e para baixo. A sua observação não revela apenas o estado, mas força a realidade a dividir-se. O universo se ramifica instantaneamente em dois fios. Em um fio, a partícula tem spin para cima, você perde, e segundo a interpretação de muitos mundos, a sua consciência continua no outro fio. No segundo fio, a partícula tem spin para baixo, você ganha muito, e a sua consciência continua experimentando essa vitória. Se você repetir esse jogo 100 vezes seguidas, do ponto de vista de um observador externo, a probabilidade de ganhar 100 vezes consecutivas é astronomicamente pequena, 1 sobre 2 elevado à centésima potência, menor que um nonilhão. No entanto, do seu ponto de vista subjetivo, imerso no processo, você experimentará uma cadeia perfeita de 100 vitórias. Poderia considerar-se não apenas afortunado, mas talvez o predileto do universo, a encarnação de um milagre probabilístico. Como argumentou Tegmark, a realidade cruel é que você não é afortunado. A sua consciência está simplesmente aprisionada na única linha mundial na qual não perdeu completamente. Um nonilhão de outras versões de você sofreu 100 derrotas consecutivas e foram eliminadas da sua experiência, porque as suas consciências foram interrompidas nessa linha temporal. As análises filosóficas recentes, por exemplo o artigo do ano 2025, Os Custos de Rejeitar a Imortalidade Quântica, de Mark William O'Brien, publicado na revista Síntese, sustentam que ignorar essas implicações impõe um custo intelectual e obriga a confrontar a incompatibilidade entre probabilidades quânticas e o efeito de seleção do observador. Esse artigo examina em detalhe as inconsistências filosóficas e físicas que emergem quando os defensores da interpretação de muitos mundos negam a imortalidade quântica, argumentando que rejeitá-la requer aceitar suposições metafísicas custosas sobre a identidade pessoal e o realismo dos valores, o que adiciona uma dimensão mais profunda ao debate ao mostrar como a imortalidade quântica resolve tensões internas na teoria. O trabalho de O'Brien, disponibilizado no arquivo PhilSci em outubro de 2025, explora casos idealizados de roleta quântica para ilustrar esses custos, enfatizando que a rejeição da imortalidade leva a paradoxos na compreensão da probabilidade subjetiva e da continuidade da consciência. Eis a lógica fundamental da imortalidade quântica. A sobrevivência da consciência está garantida pela contínua ramificação da realidade. Cada evento quântico com múltiplos resultados possíveis atua como ponto de ramificação. Quando você enfrenta uma crise de vida ou morte, seja uma simples decisão ou um acidente inesperado, a sua consciência não escolhe o caminho. Em vez disso, a realidade produz todos os caminhos, e a sua consciência pode experimentar apenas aquele no qual continua. No entanto, mesmo Tegmark, que popularizou esse experimento mental, posteriormente lutou com as suas implicações. No ano 2014, refinou a sua posição, reconhecendo que na interpretação de muitos mundos, a morte poderia não ser o interruptor ligado-desligado repentino que se imagina. Sugeriu que a morte poderia ser um dissolver gradual, um escurecimento progressivo dos estados quânticos, implicando que a imortalidade quântica literal de Everett poderia não valer. As investigações adicionais do ano 2025, como aquelas que reinterpretam a imortalidade quântica através de uma lente científica, propõem que a consciência possa continuar em alguma forma, mas como vidas laterais fragmentadas em vez de uma continuidade eterna. Isso integra insights de simulações quânticas computacionais e modela a ramificação de maneira mais probabilística, enfatizando que a imortalidade quântica é menos absoluta e poderia manifestar-se como vidas laterais.
Esses avanços, inspirados em colaborações internacionais como a entre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e o Instituto Niels Bohr de Copenhague, exploram como os estados quânticos em sistemas complexos, incluindo possivelmente a consciência durante experiências próximas à morte, poderiam ramificar-se de formas não lineares. Por exemplo, em julho de 2025, físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts realizaram uma versão idealizada do experimento da dupla fenda, despojando-o aos seus essenciais quânticos com átomos ultrafrios e fótons individuais, confirmando aspectos da mecânica quântica que resolvem debates centenários entre Einstein e Bohr sobre a natureza da luz e da observação, o que tem implicações para modelos de consciência quântica ao demonstrar como a observação força a realidade a um estado definido sem colapso misterioso. Para compreender por que essa teoria exerce um atrativo tão poderoso, voltemos às origens da estranheza quântica, o famoso experimento da dupla fenda, realizado de maneira convincente pela primeira vez no ano 1927. Os cientistas lançam partículas fundamentais como elétrons para uma barreira com duas fendas estreitas e sem instalar detectores para verificar por qual fenda passam, o resultado na tela não é duas bandas luminosas correspondentes às fendas, mas um complexo padrão de interferência, onde duas ondas se encontram e se rompem. Isso significa que antes da observação, um único elétron não passa pela primeira fenda, nem pela segunda, mas por ambas simultaneamente, existindo em uma superposição de caminhos. No entanto, quando os pesquisadores instalam detectores nas fendas para confirmar o caminho escolhido pelo elétron, o padrão de interferência desaparece instantaneamente, substituído por duas bandas distintas. É como lançar pequenas bolas através de dois buracos. A partícula sabe que está sendo observada e se comporta de maneira clássica, escolhendo um único caminho. Mesmo quando os elétrons são lançados separadamente a cada segundo para excluir interações, o padrão de interferência emerge, confirmando que a partícula solitária interage consigo mesma e passa através de ambas as fendas simultaneamente. Isso leva a uma conclusão que inverte a nossa intuição. Antes da observação, a partícula existe em uma superposição de todos os estados possíveis. A observação não registra uma realidade existente, mas força a realidade a escolher um estado definido. Eis o ponto que causou profundo mal-estar a Einstein. Ele não podia aceitar um universo no qual a realidade dependesse do capricho do observador. Planteou uma famosa pergunta: a Lua ainda está lá quando ninguém a olha? A resposta da mecânica quântica, pelo menos segundo a interpretação de Copenhague, é ambígua. Sem medição, não há realidade definida. Para ilustrar essa absurdidade, Erwin Schrödinger ideou seu famoso experimento do gato. Propôs encerrar um gato em uma caixa com um mecanismo ativado pelo decaimento de um átomo radioativo. Se o átomo decair, libera-se um gás venenoso e o gato morre. Caso contrário, vive. Aplicando a lógica quântica a esse sistema macroscópico, antes de abrir a caixa, o gato existe em uma superposição de vivo e morto. Quem já viu alguma vez uma criatura viva e morta ao mesmo tempo? E eis que Hugh Everett entra em cena com uma contraoferta mais audaz. Rejeitou que o gato estivesse tanto vivo quanto morto no mesmo universo. Em vez disso, sustentou que quando a caixa se abre, o universo se ramifica em dois distintos, incapazes de se comunicarem entre si. Em um universo, você vê o gato vivo, no outro, uma versão alternativa de você testemunha o gato morto. Ambos os resultados ocorrem realmente, apenas em realidades separadas. A absurdidade da superposição macroscópica se transforma na contínua ramificação da realidade. A aceitação da teoria de Everett foi gradual, mas impulsionada por outros experimentos mentais como o de John Archibald Wheeler. Imagine um fóton que atravessa bilhões de anos no espaço intergaláctico, passando por galáxias e nebulosas. Quando o fóton se aproxima da Terra, suponha que os cientistas realizem uma medição que escolha o seu caminho. Surpreendentemente, o resultado da medição atual parece determinar o caminho que o fóton tomou bilhões de anos atrás. No reino quântico, a linearidade unidirecional do tempo, na qual a causa precede o efeito, se rompe completamente. O pilar da física clássica, a causalidade, torna-se ambígua e surpreendentemente flexível. Voltemos à questão da consciência e da imortalidade. Se cada probabilidade quântica se realiza, cada escolha que você faz, desde preferir o chá ao café pela manhã, até virar à esquerda ou à direita na rua, gera novos ramos na árvore da realidade. O eu subjetivo que experimenta este momento é apenas um dos inumeráveis você nos ramos ramificados dessa árvore.
Em um universo, você é um famoso cientista, em outro, um artista vagabundo. E, o mais importante, em inumeráveis universos você enfrentou situações que ameaçam a vida. O caminhão o atropela, a doença terminal escode. Nesses ramos, as suas versões morrem. No entanto, a consciência, registradora da experiência, não pode seguir esses caminhos letais. Está obrigada a avançar nos ramos nos quais as condições físicas para a vida e a percepção continuam. Eis a imortalidade quântica literal, a impossibilidade de perceber a morte. Você não vence a morte, simplesmente do seu ponto de vista, não a experimenta. Cada escapada estreita não é uma sorte casual, mas a continuação automática da consciência no único ramo sobrevivente. No ano 2025, os trabalhos preliminares de laboratórios avançados de simulação quântica, como o projeto de colaboração entre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e o Instituto de Física Teórica de Copenhague, revelaram aspectos mais inquietantes dessa hipótese. Essa colaboração, iniciada em 2024 e ampliada em 2025, centra-se no cálculo quântico e nas suas implicações para sistemas complexos, incluindo explorações preliminares de como os estados quânticos poderiam influir em experiências próximas à morte. Monitorando a atividade neural de indivíduos que viveram experiências de pré-morte, corações parados por vários minutos e depois reanimados com sucesso, os cientistas detectaram impressões de estados quânticos que mostram saltos semelhantes a ramificações nas funções cerebrais. Embora altamente controverso, alguns pesquisadores hipotetizam que esses indivíduos não apenas sobreviveram por sorte a incidentes físicos, mas que, no momento da morte biológica no universo original, a sua consciência tenha saltado temporariamente para ramos paralelos, onde um corpo funcional se preserva. Poderiam ter vivido milhões de micromortes em vários universos nesse momento, mas as memórias dessas mortes estão completamente apagadas, porque as versões mortas carecem do mecanismo físico para armazenar ou transmitir informação. As versões esmagadas em acidentes automobilísticos, afogadas em inundações ou queimadas em incêndios horríveis, todas essas experiências estão para sempre além do seu alcance. Além disso, a investigação realizada pela Universidade de Stanford no ano 2024 e ampliada em 2025 sobre a ressonância magnética funcional quântica revela que ao nível mais fundamental da atividade neural, a consciência do indivíduo existe em micro-superposições quânticas em certos momentos, estabilizando-se em uma única experiência. Isso significa que em qualquer momento, você poderia existir simultaneamente em múltiplas configurações de consciência, e a introspecção, a autoconsciência, as força a unirem-se no eu que você reconhece. Esses resultados estão respaldados por dados de imagem por ressonância magnética aplicados a redes neurais quânticas e fornecem provas provisórias de que a consciência opera segundo princípios quânticos, indicando como os estados cerebrais poderiam ramificar-se e continuar, potencialmente validando aspectos da imortalidade quântica. Além disso, o desenvolvimento no ano 2025 do primeiro scanner cerebral quântico móvel do mundo, utilizado para avaliar os efeitos das explosões, sugere que esses estados quânticos possam ser medidos diretamente e oferece um modo inovador para compreender como a consciência navega realidades ramificadas. Esse dispositivo, baseado em tecnologia magnetoencefalográfica quântica, permite escaneamentos em tempo real em entornos militares, revelando como as ondas de choque afetam os estados quânticos no cérebro e adicionando evidência experimental à ideia de que a consciência poderia persistir através de ramificações quânticas em situações extremas. Isso soa como uma bênção, uma liberação do medo primordial da humanidade. No entanto, considere o custo dessa imortalidade. A imortalidade quântica não garante uma vida boa, felicidade ou mesmo qualidade. Garante apenas a continuação da percepção. Imagine um cenário horrível. Você sobreviverá a um acidente automobilístico mortal, mas em vez de evitá-lo a tempo, a consciência salta para o raro ramo no qual o impacto é menos danino, deixando-o paralisado do pescoço para baixo para sempre. Você vive, percebe, mas como prisioneiro preso no seu invólucro biológico, sofrendo uma eterna impotência. Ou supera um câncer terminal, mas com décadas de quimioterapia dolorosa, radioterapia e dores constantes por recidivas. Sobrevive, mas ao preço de uma contínua destruição corporal. E chega um envelhecimento. O corpo decai, os órgãos falham segundo as leis biológicas. Na física clássica, isso é o fim natural. Mas segundo a interpretação de muitos mundos e a imortalidade quântica,
Quando seu coração para nesse universo, a consciência busca instantaneamente o próximo ramo sobrevivente. Você poderia sobreviver ao primeiro infarto, mas enfrentar o segundo, o terceiro, o quarto nos anos subsequentes. Com cada reanimação milagrosa, mas cada recuperação que debilita ainda mais o corpo. Literalmente, você não morre nunca, mas está preso em uma cadeia eterna de declínio, experimentando a proximidade da morte para sempre, sem alcançar nunca a liberação. Eis a maldição da imortalidade quântica: envelhecer eternamente, sofrer eternamente, mas não alcançar nunca o fim. Surge outra pergunta filosófica. Se eu continuo, por que os meus entes queridos morrem no meu universo? A resposta é cruel e isolante. Quando você observa um evento, especialmente um que envolve a consciência alheia, a função de onda da realidade que você experimenta colapsa em um estado definido. Quando testemunha a morte de um amado, no seu universo eles estão realmente mortos. A consciência deles se ramificou em outros ramos nos quais sobrevivem, ou, se não houver ramo sobrevivente para eles, parou completamente. Mas a sua consciência pode continuar apenas no caminho no qual você sobrevive e testemunha essa perda. Você não pode ver a versão de você que caminha no parque com esse amado em outro universo. Cada fluxo de consciência é uma viagem solitária na árvore da realidade, fixada aos resultados que privilegiam a própria sobrevivência. Isso desencadeia um descobrimento mais profundo sobre a essência do eu. Você é realmente uma entidade única, um fluxo contínuo de consciência do passado ao futuro? As investigações avançadas sobre a ressonância magnética funcional quântica realizadas no ano 2024 por instituições como a Universidade de Stanford produziram dados impactantes. Descobriram que ao nível mais fundamental da atividade neural, a consciência do indivíduo existe em microsuperposições quânticas em certos pontos, estabilizando-se em uma experiência integrada. Isso significa que em qualquer momento você poderia existir simultaneamente sob múltiplas configurações de consciência. E o ato de introspecção, a autoconsciência, as forçam a unirem-se no eu que você define. As expansões mais recentes do ano 2025, incluindo o desenvolvimento do primeiro scanner cerebral quântico móvel do mundo para avaliar os efeitos da exposição a explosões, sugerem que esses estados quânticos possam ser medidos diretamente e poderiam revolucionar a nossa compreensão de como a consciência navega realidades ramificadas. Cada decisão insignificante que você toma hoje gerou inúmeros novos universos. Você escolhe a camisa azul, em outro universo, a vermelha. Envia esse correio eletrônico, em outro, o adia. Desde que começou a ler este artigo, escolhendo continuar em vez de voltar ao rolamento das redes sociais, nasceram milhões de ramos da realidade. Há versões de você que se tornaram multimilionários graças a um pequeno investimento que esta versão perdeu. Há versões em prisão por um crime que esta evitou graças a uma pequena mudança de escolha. E sim, inumeráveis versões morreram e foram cortadas para sempre da sua experiência. Você está ancorado à sua linha de segurança, obrigado a experimentar a cadeia contínua de eventos de sobrevivência. No entanto, nem mesmo a imortalidade quântica é uma garantia eterna. A física impõe limites insuperáveis a tudo no universo, a segunda lei da termodinâmica. A imortalidade de Everett é apenas um adiamento do fim. Enquanto o universo evolui, além da era chamada degenerada, em um tempo aterrorizor como 10 elevado à centésima potência anos depois, todas as estrelas se apagam, os buracos negros evaporam através da radiação de Hawking e o universo alcança o equilíbrio térmico final, um estado frio e escuro que se aproxima do zero absoluto. Nesse ponto, não há mais fontes de energia, não há estruturas de matéria complexas suficientes para sustentar a consciência, quântica ou clássica. Não importa quantos ramos universais a sua consciência salte para escapar da morte, ao final todos esses ramos convergem para esse frio definitivo. A imortalidade quântica é uma corrida infinita contra a apocalipse pessoal, mas impotente contra o colapso do espaço-tempo mesmo. Assim, voltemos à pergunta inicial. A morte ocorreu realmente há 5 minutos? Do ponto de vista de Hugh Everett e dos fiéis defensores da interpretação de muitos mundos, sim. Mas aconteceu em um universo paralelo ramificado nesse momento perigoso. Você não derrotou o destino, simplesmente não lhe é permitido experimentar esse fim. Essas versões de você morreram, e as suas histórias terminam em um silêncio absoluto, porque a entidade sobrevivente não pode contar a história da morte.
Você ainda está aqui, ainda está lendo este texto. O seu cérebro ainda está processando informação e formando pensamentos críticos sobre essas teorias absurdas. Este ato contínuo em si é a prova inegável de que você continua na linha mundial que experimenta. No entanto, neste exato momento, o que estão fazendo milhões de outras versões de você? Amando, sofrendo, construindo, destruindo ou enfrentando a sua própria fim? Nunca o saberá. E talvez esse seja o fardo filosófico mais grande que a imortalidade quântica nos impõe. A solidão absoluta da consciência aprisionada no ramo vitorioso. Incapaz para sempre de se conectar, comunicar ou mesmo observar os caminhos que poderia ter tomado, as pessoas que poderia ter sido. O preço da imortalidade é a eterna incerteza sobre as probabilidades deixadas para trás. Um mar de versões de si mesmo que flutuam para sempre no inalcançável.